Reflexão sobre o uso da língua, sujeito e predicado. Damos o nome de frase ao enunciado que em uma situação comunicativa apresenta sentido completo. Há frases formadas por verbos e outras que não possuem verbo. Observe. Como vai você, vovô? Então, nessa frase possui o verbo. Observe aqui a palavrinha vai, né? É um verbo. A frase é constituída por um verbo. Aqui em São Paulo está frio, então observe bem aqui o verbo estar. Um beijo de sua neta Júlia Branca. Então, bem aqui essa frase, ela é um enunciado de sentido completo, mas ela não possui verbo. Então, a primeira e a segunda frase possuem verbo. A terceira frase não possui verbo. Mas todas elas têm um enunciado completo. Continuando aí, tem assim, ó. Quando o enunciado é constituído de um verbo ou locução verbal, damos a ele o nome de oração. Dessa forma, cada verbo ou locução verbal contamos uma oração. Observe. A história é longa, longa, longa. Enunciado composto de uma oração. Estou bem e feliz porque logo vou voltar para casa. Enunciado composto de duas orações. Leia os enunciados a seguir, extraídos da carta que Júlia escreveu ao avô. Então, vocês leram a carta, né? Vocês estão trabalhando esse assunto todinho através daquela carta de Júlia. E agora tem aqui alguns enunciados que foram tirados da carta de Júlia. O meu amigo não está na escola. Observe o verbo estar. Ele tem feito muita comida deliciosa. Observe o verbo. São dois verbos, tem feito. Então, aqui existe uma locução verbal. A história é longa, longa, longa. Bem aqui existe o verbo, né? É do verbo ser. Espero uma resposta sua e sua ajuda para esse nosso assunto soslaio. Então, existe bem aqui o verbo esperar. Então, continuando aí, tem bem aqui a letra A que diz assim: podemos afirmar que todos esses enunciados constituem orações? Por quê? Sim, porque se estruturam em torno de um verbo ou de uma locução verbal, como eu falei bem aqui para vocês. Tem aqui esses enunciados que constituem só um verbo, é constituído por um verbo, e tem esse enunciado quando diz ela tem feito muita comida deliciosa. Então, bem aqui, ela tem feito é verbo e é uma locução verbal. Então, a resposta da letra A é essa. Sim, porque se estrutura em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Aí vem a letra B. Identifique e transcreva as formas verbais de cada uma das orações apresentadas. As formas verbais são está, tem feito e está, tem feito, e espero. Viu? Então, pode observar aí, ó. Está, tem feito, espero. São essas as formas verbais, tá certo? Bem aqui você vai localizar a quem ou a que se refere a informação expressa pelas formas verbais que encontrou. Você vai reproduzir o quadro a seguir e preencher conforme o modelo. Aí aqui diz aqui, ó, sobre quem ou o que se informa algo. Você vai colocar aqui, escrever aqui e o que se informa. Então, bem aqui, sobre quem ou o que se informa algo é ela, a avó, a história, eu. Aí o que se informa? Tem feito muita comida deliciosa, longa, longa, longa. Corresponde a Júlia Branca. Espero uma resposta sua e a sua ajuda para esse nosso assunto soslaio. Então, isso aqui, essa parte aqui fica no que se informa. Falando em assunto soslaio, na carta falava muito essa palavra soslaio. Então, para quem não sabe o que é soslaio, é um assunto íntimo, é um segredo, uma conversa particular, que era o que Júlia estava fazendo através daquela carta, contando o assunto particular. Continuando aí, tem assim, agora leia as informações sobre período.
Quando uma frase é formada por uma ou mais orações, é chamada período. Damos o nome de período simples ao período formado por uma única oração, ou seja, por um único verbo ou locução verbal. Veja o exemplo. Como vai você, vovô? Então, você vê que aqui tem um único verbo, certo? Então, essa oração é um período simples. Ao período formado por duas ou mais orações, ou seja, por dois ou mais verbos ou locuções verbais, damos o nome de período composto. Veja o exemplo. É segredo o que vou contar. Então, bem aqui tem um verbo, aqui tem dois verbos, aqui tem um verbo e aqui tem uma locução verbal. Por isso, esse assunto exige aquele código secreto. Mais um verbo aqui, né? Um período é finalizado com ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e, às vezes, com reticência. Então, quando você termina o enunciado, você tem que usar um ponto, um dos sinais de pontuação. Como ele falou aqui, ou um ponto de exclamação, ou um ponto de interrogação, ou um ponto final, de acordo com a frase. Por exemplo, se for fazer pergunta, ponto de interrogação. Se for admiração, é espanto, ponto de exclamação. Se for uma frase afirmando, pode ser um ponto final. E assim sucessivamente. Continuando aí o nosso estudo, vamos aqui a outra página. Nós temos aqui, ó, responda. Letra A. Os períodos apresentados à atividade 1 têm uma ou mais orações? Resposta. Todos têm apenas uma oração. B. Como podemos classificar os períodos daquela atividade? Como período simples. Aí, bem aqui, as frases compostas de uma única oração, ou seja, formadas por um só verbo, geralmente apresentam uma informação que se dá a respeito de alguém ou de algo, o predicado. Alguém ou algo a quem o predicado se refere, o sujeito. Por exemplo, o pai e a mãe estão precisando de emprego. Então, o pai e a mãe é o sujeito. Estão precisando de emprego é o predicado. Quando uma oração não se encaixa nessa divisão gramatical, porque a informação dada pelo predicado não se recebe a nenhum sujeito, dizemos que se trata de uma oração sem sujeito. Observe o exemplo. Chovia torrencialmente naquela manhã. Nesse caso, não há sujeito, pois não há um ser a quem se possa atribuir a ação de chover. Uma importante razão para distinguir o sujeito é o predicado de uma oração. É observar se a concordância verbal da oração está adequada, ou seja, se o verbo do predicado está flexionado adequadamente de acordo com o sujeito. Veja, o meu amigo não está na escola. Então, o meu amigo é o sujeito, o restante é o predicado. O verbo estar foi conjugado no singular, estar, para concordar com o sujeito que também está no singular, certo? De acordo com o sujeito, se o verbo estiver no singular, então o predicado também que tem que estar, ou seja, o verbo tem que estar no singular. O pai e a mãe, ó, bem aqui, o pai e a mãe. Então, o pai e a mãe são dois, certo? O pai e a mãe é o sujeito, mas são dois. Então, o verbo ele vai estar no plural. Quando eu digo o pai e a mãe estão precisando de emprego. Então, o pai e a mãe é o sujeito, o predicado estão precisando de emprego. O verbo estar foi conjugado no plural, estão, para concordar com o sujeito, que também está no plural. Quando eu digo o pai e a mãe, eu me refiro a duas pessoas, então está no plural e o verbo tem que estar também no plural. O sujeito pode ainda não ficar explícito na oração como em estou com muita saudade de vocês dois. Então, aqui é o predicado. O predicado é saudade, né? Aí, continua. Nesse caso, localiza-se o sujeito
pela flexão de pessoa do verbo que a ele faz referência. Eu, quando eu digo eu estou me referindo a mim. Eu estou. Eu na primeira pessoa do singular, né? Eu estou. Eu estou com muita saudade de vocês dois. Então, predicado, saudade de vocês dois. Eu estou com muita saudade de vocês dois. Então, eu substitui estou, né? Quer dizer, eu estou. A primeira, eu está na primeira pessoa do singular. Continuando aí, nós vamos lá. Identifique e transcreva o sujeito e o predicado das orações a seguir, extraídas da crônica Comunicação, lida no início do capítulo. Então, esta crônica ela foi muito mastigada, foi lida no início do capítulo. Eu acho que todo mundo lembra que essa crônica ela falava do comprador e do vendedor. O comprador ele chegou até o estabelecimento para comprar um alfinete de segurança, não lembrou o nome, tentou descrever de toda forma esse alfinete, não conseguiu lembrar o nome, e aí o vendedor foi quem descobriu que ele realmente queria comprar um alfinete de segurança. Então, bem aqui tem, eu não estou pensando nada, cavalheiro. O sujeito, eu. O predicado, não estou pensando nada, cavalheiro, certo? Então, o predicado foi o que sobrou do sujeito, né? A palavra me escapou por completo. Sujeito, a palavra, predicado, me escapou por completo. Tem mais de uma peça. Sujeito, ele, porque ele está se referindo ao objeto, ao alfinete. Então, ele, eu, tu, ele. Então, ele está na terceira pessoa do singular, entendeu? Então, ele, o objeto, certo? Aí diz assim, tem mais de uma peça, é o predicado. Ele é o sujeito, tem mais de uma peça, é o predicado. Isso já é má vontade. Sujeito, isso. Predicado, já é má vontade. Já é má. Aí tem a letra B. Vamos ver a letra B. A letra B. Diz aqui. Agora explique como você identificou o sujeito e o predicado nessas orações. Então, vamos refletir e vamos dar a nossa resposta, porque é uma resposta pessoal. Então, boa sorte, espero que vocês tenham entendido. Boa atividade.